Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Flávio Delima e está começando mais um Conexão de Craque, programa aqui do Craques da Voz, para a gente resenhar sobre o futebol carioca. E tivemos Libertadores da América. O Botafogo foi o único carioca sobrevivente e está nas semifinais da Libertadores para enfrentar o Peñarol na próxima fase. Buscou a classificação diante de um Morumbi lotado. E o que a gente pode falar dessa partida? O Botafogo parecia que jogava em casa, não pelo clima, mas pela sua atuação, pelo jogo. É uma equipe muito fria, de psicológico muito bom, né? Um mental muito bom. E, assim, eu acredito que o Zubeldia contribuiu um pouco na escalação, né? Foram 3 zagueiros. Você entrar com 3 zagueiros num jogo desse, você dá um recado para o seu adversário de chamá-lo, né, para o seu campo de defesa. É óbvio que o Zubeldia teve muita dificuldade, né, para conter os avanços do Botafogo no jogo de ida, mas eu acredito que nesse jogo o São Paulo deveria utilizar mais criatividade no seu meio campo. Michel Araújo é um jogador que me agrada muito. O Luciano, embora tenha jogado mal, realmente entrou mal novamente, não tem feito boas atuações, talvez seria um jogador ali para entrar no meio campo. Enfim, tem jogadores melhores, jogadores mais criativos, mais ofensivos para o Zubeldia utilizar. O Zubeldia parece ter essa certa teimosia ali no seu estilo de jogo, né? O São Paulo, na minha visão, é um time bom, é um time melhor que o do ano passado, mas que até esse momento não jogou bem, não fez atuações, sabe, regulares, consistentes, né? Oscila bastante, faz até alguma outra partida boa, mas quando pega um adversário do alto nível, né, do Botafogo, acaba sucumbindo. E o Botafogo marcou em linha alta, como vem sendo acostumado a fazer, né, nas suas partidas, e o gol, né, do Botafogo já surge ali num erro de saída de bola do Luiz Gustavo, uma bola aparentemente tranquila para ele dominar, ele acaba se embolando, o Botafogo toma essa bola no campo de defesa do São Paulo, né, adianta, cruza na área, o Rafael tem ali uma falha, espalma ela errado, sobra para o Almada, argentino craque de bola do Botafogo, que abre o placar. Ainda no primeiro tempo tivemos um pênalti que, na minha visão, não houve, né? Eu não achei pênalti, não achei ali, né, que havia intenção, né, na mão do time do Botafogo. E mesmo da questão da intenção, vi depois outros vídeos que mostraram que o Lucas bate primeiro com a mão, né? Mas, enfim, de qualquer forma, o Lucas perde esse pênalti, um pênalti que, se convertido, acredito que o clima seria totalmente favorável ao São Paulo, voltaria com outra cabeça, né? Embora o Botafogo seja um time bem consistente, com um mental bom até esse ano em relação ao do ano passado, né, que não tinha como piorar, já era num momento do jogo, né, pro final do segundo tempo, que aquilo iria incendiar o time do São Paulo, né? E o Botafogo tem um calcanhar de Aquiles que é um problema físico, né? A equipe não sustenta as boas atuações, vamos dizer assim, em nível de intensidade para o segundo tempo. Eu acredito até que cansar cedo demais, sabe? Faltando ali 25 minutos para o jogo acabar, o Botafogo já apresenta uma exaustão nos seus jogadores. O Luiz Henrique sempre sai, sempre é substituído. E foi nesse momento que o São Paulo cresceu bastante no segundo tempo, conseguiu criar ali algumas oportunidades. Uma delas, o Caleri novamente perde um gol incrível, pior que aquela que ele perdeu na primeira partida, né? Uma bola debaixo da trave, sem goleiro, ele consegue errar um gol e perder um gol. Mas foi da cabeça do Caleri que saiu o gol que levou a partida para os pênaltis, né? No finalzinho da partida, deu um bom cruzamento, o Caleri cabeceia certeiramente, uma bola ali que ele ganha na jogada aérea, uma bola que eu acho que tem um certo erro ali do técnico Arthur Jorge do Botafogo, que ele substitui o Barbosa por conta do seu amarelo, né, para evitar ali uma expulsão no jogo, né, uma suspensão, que o tirasse ali das semifinais também e prejudicasse o Botafogo. Ele tira o Barbosa, que estava ganhando desde o jogo passado todas as bolas aéreas do Caleri, né? Coloca o Andrielson e é justamente numa jogada aérea que o Caleri empata a partida, leva para os pênaltis, mas não foi o suficiente, né? O São Paulo perde nos pênaltis, uma defesa ali do John, que pega a última cobrança São Paulina e elimina o tricolor paulista, que dá adeus a essa edição da Libertadores da América. E na MRV Arena,
tivemos um massacre do Galo. O Galo se classifica para as semifinais da Libertadores, vai enfrentar o River Plate, num jogo onde, novamente, os críticos do Mano Menezes pegaram no seu pé. Por quê? Porque o Fluminense entra com uma postura péssima, uma postura de retranca, linhas baixas. Na verdade, a linha média do Fluminense não funcionou, né? O ataque do Fluminense não marcou bem, não teve marcação em linha alta. O Ganso, o Cauã Elias, o John Arias, o Senna muito abaixo. Os jogadores de ataque do meio ofensivo do Fluminense não conseguiram conter o avanço do Galo, né? E assim, foi um massacre no primeiro tempo. Teve pênalti perdido pelo Hulk, né? O Fábio fez uma grande defesa. E poderia ter sido pelo menos uns 3-4-0 só no primeiro tempo para o time aí do Galo. No segundo tempo, a gente espera que depois de um amasso desse, o Mano Menezes fosse substituir, fizesse alguma mudança, né, pelo menos no esquema da equipe, mas não, ele volta com a mesma equipe, a equipe logo no início da partida toma um gol do Davidson ali, e vale ressaltar, né, a gente elogia quando tem que elogiar, mas uma falha ali na minha visão do Thiago Silva. Bom, o Galo continua pressionando bastante e o Mano Menezes faz o que a torcida do Fluminense mais tem criticado nele. Ele tem essa mania de recuar a equipe em momentos desnecessários do jogo. No momento que o Galo era melhor, superior, atacando bastante, sabe? Se pressionando a equipe, criando chances e mais chances de gol, ele vai lá e coloca um zagueiro, um terceiro zagueiro, o Antônio Carlos. E isso chama ainda mais o Galo. Todo mundo que entende um pouco de futebol, que assistiu a partida, percebeu que o problema do Fluminense não era na defesa, né? Era um problema ali de marcação da linha ofensiva do Fluminense, né? Da primeira linha, da segunda linha de defesa tricolor, e não da última linha. O Diogo Barbosa fez uma partida horripilante, o Scarpa humilhou o Diogo Barbosa nessa partida, foi realmente muito abaixo. O Joás também muito mal, como, né, já vem jogando mal aí, já tem umas 2-3 partidas, pelo menos, que ele não faz boas atuações. A gente tem o Serna, que é um jogador fisicamente muito importante para o time, também muito abaixo. O Ganso não criou nada. O time do Fluminense entrou com uma postura que parecia mais um Bangu do que o Fluminense, né? E o Galo merecidamente conquistou a sua classificação, ganhou a partida aí com sobra. Poderia ter feito até um placar pior aí em relação ao Fluminense, né? Feito um 5, uma goleada histórica. Realmente não foi uma boa atuação. E fica aí a crítica ao Mano Menezes, né? Não dá para você lutar contra o rebaixamento jogando desse jeito, né? Se for continuar jogando desse jeito no Campeonato Brasileiro, vamos enfrentar muito mais dificuldades do que a gente já está tendo. O Fluminense vai enfrentar agora pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense, e a gente espera, né, a gente aqui, eu pelo menos sou tricolor, que o Fluminense faça uma boa partida, uma partida nível que fez contra o Botafogo, né? Mas o time não jogou mal, jogou até muito bem, ia arranjando um empate ali até que o senhor Mano Menezes colocou ele, o Felipe Melo, para estragar, né, a semana de todo o tricolor. Tá complicado para o Mano Menezes. E tivemos Flamengo. Mais uma atuação boa, ruim. E aí? O que você, torcedor do Flamengo, achou dessa atuação do time? Eu achei um pouco melhor que foi, né? Também não tinha o que piorar em relação ao Maracanã. O time do Peñarol é vamos dizer assim, uma boa equipe do nível de estrutura de jogo. Tecnicamente é um time que deixa a desejar, né? O Flamengo é muito superior tecnicamente, mas coletivamente o time uruguaio ele apresenta muita dificuldade, né? Ele marca em linha média, né? E o que é basicamente ali a linha média uruguaia? Ele antecipa a linha ali de zaga um pouco mais à frente da grande área, né? Não fica aquela linha totalmente com os zagueiros muito dentro da área, né? Eles saem um pouco e eles avançam ali a linha do meio campo, eles se compactam, muitas linhas são bem compactadas e eles conseguem bloquear aí o avanço das equipes que são mais ofensivas, né? O Flamengo até fez no primeiro tempo uma partida que, na minha visão, foi boa. Ok, não suficiente, né, para você buscar uma classificação fora de casa, teria que ter mais volume de jogo, mas até criou algumas oportunidades, né, ou melhor, rondou um pouco mais ali, na verdade rondou completamente a área
o time do Peñarol, mas não foi o suficiente. O primeiro tempo, assim como o jogo terminou 0-0, e no segundo tempo o Tite mais uma vez se mostrou muito perdido, né? Ele fez substituições ali nas laterais, colocou laterais mais ofensivos, né? Tirou o Alexandre, colocou Ayrton Lucas, né? Essa foi a segunda, né, substituição da lateral, ele no lugar do Plata, né? O Plata que jogou muito mal, que jogador ruim tecnicamente falando, muito mal. Ele teve algumas bolas no primeiro tempo e assim apresenta muita dificuldade no domínio, não sei se é o nervosismo, né, de jogar no Flamengo, mas muito abaixo mesmo. Se era para ter entrado com ele, era melhor ter deixado o Wesley mesmo. E aí o Flamengo se perdeu, se desconfigurou um pouco, não entenderam talvez ali o que o Tite estivesse passando dentro de campo. O Peñarol teve um momento ali entre os 15 minutos do segundo tempo até os 20, mais ou menos 5, até talvez 25 minutos, onde ele pressionou, que o Flamengo estava meio perdido, né? Teve algumas oportunidades, umas 2, 3 oportunidades, mas logo em sequência o Flamengo toma o controle de jogo, né? O controle da posse de bola, e começa, né? Aquelas mesmas jogadas nas laterais, jogando bola na área, mas sem um centroavante do nível do Pedro, né? Fica difícil, o Gabigol entrou também muito apagado, o Bruno Henrique até que tentou alguma coisa, mas nada perto de o que um centroavante faria, né? Fez um papel de falso 9, mas estava mais para falso jogador. Né? O Flamengo fez uma partida novamente abaixo, né? Em termos de exigência, né? Pelo elenco que tem, fica muito abaixo. A situação do Flamengo no ano é muito complicada. Novamente, o Tite se mostra muito perdido do que fazer durante as partidas. Ele não tem uma leitura muito boa. Ou talvez se tem uma leitura boa, ele corrige de forma muito ruim, não consegue passar isso para os jogadores. Bom, teremos Campeonato Brasileiro agora para os clubes cariocas, né? Só o Botafogo permaneceu na Libertadores, como foi falado. O Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, né? O lanterna do campeonato, né? Tem que ganhar desesperadamente essa partida, porque, sinceramente, se perder para o Atlético Goianiense, né? Falo igual o Thiago Neves falou lá para o Zezé, ex-presidente do Cruzeiro. Pô, se perder para o Atlético Goianiense é brincadeira, né? Aí, na moral, não tem como. E o Botafogo pega o Grêmio em casa. Esse jogo pode ser de suma importância para o próprio Fluminense, né? Porque o Grêmio se complicou, perdeu um jogo atrasado para o Criciúma, né? Um adversário direto, estacionou ali na sua pontuação na tabela. E o Vasco, que pega o Cruzeiro fora de casa, estreia do Diniz. Mas que saudade do meu ex-treinador Diniz. Gente, a gente dá valor depois que a gente perde. Mas, assim, sinceramente, visualizando o que foi o Fluminense nesse jogo de Libertadores, eu acho que o Diniz poderia até perder para o Galo, mas não da forma que foi, sabe? De forma covarde que o seu Mano Menezes posturou a equipe tricolor. Valeu, galera. Eu espero que tenham gostado desse resumão aí da semana dos clubes cariocas. E se inscrevam aqui no canal, comentem aqui embaixo se gostaram, curtam, deixem seu like, compartilhem aí com seus familiares, amigos e sigam as redes, né, do Craques da Voz no YouTube, no Instagram e também aí no Spotify. Tamo junto, galera. Até a próxima.